O influenciador de esquerda, o Leonardo Stoppa, surpreendeu todo mundo quando participou da caminhada do Nicolas para Brasília, né? E agora ele fala abertamente que está se voltando contra a esquerda devido à questão do isolamento da filha dele, né? Parece que ele tem um problema, se separou da esposa e está sofrendo a chamada alienação parental, né? Na verdade, a filha dele está sofrendo alienação parental. Isso é uma coisa muito complicada, realmente, eu já vi muitos casos desse tipo. É realmente muito triste a situação. Eu não conheço o caso particular dele, não conheço ele, não conheço a esposa dele, não sei quem é que está certo, quem é que está errado nessa história. É sempre bom ressaltar isso. Eu acho sim que o governo erra e acaba favorecendo mais a mulher nesses casos do que o homem, mas cada caso é um caso e existem casos em que o homem está errado mesmo e que, enfim, eu não sei a situação dele especificamente aqui. Vamos entender esse caso aqui porque é muito curiosa essa mudança de postura dele, mas de qualquer forma é uma mudança bem-vinda. É aquilo que eu falo para vocês, as pessoas vão ser chamadas para o libertarianismo, para a direita, por conta exatamente de que os mecanismos que a esquerda usa se tornam cada vez mais ineficientes. Ineficientes incluem injustos, né? Incluem injustiça nesse caso. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Quanto Maior o Amor, Mais Caro o Seu Custo, Wilson Me Dá o Gerador e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a Gazeta do Povo traz a notícia aqui de que o esquerdista que caminhou com o Nicolas passou a apoiar a direita após ser afastado da filha. Então, o que conta a história aqui é que realmente o Leonardo Stoppa é esquerdista mesmo. Ele criticava o Bolsonaro, criticava a direita, apoiava o Lula, apoiou essa coisa toda. E, segundo está reportado aqui, ó, com quase 500 mil de seguidores no YouTube, o ex-influenciador esquerdista Leonardo Michel Rocha Stoppa, conhecido como Leonardo Stoppa, decidiu mudar de posicionamento político e passou a apoiar a direita. Ele participou da caminhada de 240 quilômetros conduzida pelo deputado Nicolas Ferreira. Isso é uma coisa muito curiosa, porque eu considero muito difícil esse tipo de mudança, tá? Tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita. Eu sempre falei para vocês que a população, você pode entender que tem ali o pessoal que é esquerda, é o pessoal esquerda. Não vão mudar, né? A pessoa já tem aquilo formado na cabeça dela, muito difícil mudar. Da mesma forma, o pessoal que está na direita, assim, é raríssimo isso acontecer da pessoa mudar de ideia, né? Agora, a questão é que a disputa política ela se dá ali no centro, né? Entre o pessoal que ou é totalmente independente, ou então é de direita, mas não é aquela pessoa super de direita, né? Tem tendência para a direita, mas não é super, né? Da mesma forma, na esquerda também tem gente que tem alguma tendência para a esquerda, mas não é super esquerdista. Esse pessoal, você consegue mudar o posicionamento. Então você tem uma pessoa da base da esquerda que muda de posição assim, é uma coisa que realmente é surpreendente, uma coisa que, se fosse numa outra situação, eu diria que eu consideraria isso impossível. Mas eu vou falar para vocês uma coisa, eu como advogado, eu vi alguns casos desse de alienação parental que são realmente terríveis, tá? Eu pessoalmente tive muita sorte, tá? Minha ex-esposa, a gente, assim, é lógico, a gente brigava, evidentemente, senão a gente não tinha separado, mas nunca tivemos brigas assim, desonestas, como você vê em muitos casos aí que acontecem em separação, né? Mas eu conheço outras pessoas na minha família e coisa e tal que tiveram problemas sérios com isso, né? Com a mãe que fica falando coisas pro filho e pra filha e né, para afastar do pai e coisa e tal. Então, assim, essa situação é realmente uma coisa bastante complicada, uma situação que é muito dolorosa. Tendo isso em vista, sabendo do que as pessoas passam nisso daqui, eu passo a entender que é possível mesmo que seja sincera essa mudança de posição dele, porque o que ele está colocando aqui é que o que ele vê é que a esquerda está traindo os homens, né? Eu diria que é mais do que isso. Ele está vendo que essa solução estatal para o problema não funciona. A verdade é essa, tá? A questão de relacionamentos pessoais, a questão de resolver conflitos familiares, é mais um daqueles casos que o Estado gosta de dizer que vai resolver o problema, vai se colocar como o cara que resolve o problema, quando na prática é um problema que não tem como ser resolvido, não é o Estado que resolve esse tipo de coisa, né? E olha só, vou contar o caso dele aqui. Ó. A mudança, segundo ele, aconteceu após ser afastado da filha de 7 anos e vivenciar uma situação que é comemorada pelos parlamentares esquerdistas.
a questão da alienação parental. Né? O que é alienação parental? Existe uma lei hoje que define alienação parental, que é quando um dos cônjuges fala mentiras ou conta coisas, ou tenta influenciar a criança contra o outro cônjuge. Isso, é lógico, pode acontecer dos dois lados, mas eu diria que é mais comum a mulher fazer isso do que o homem, né? As mulheres muitas vezes se veem como donas dos filhos, né? E muitas vezes acabam, por conta de estarem chateadas com o fim do relacionamento, ou com a separação, o que quer que seja, ou insatisfeitas com a forma como essa separação que se deu, a pensão, esse tipo de coisa, acabam falando para o filho que o seu pai te abandonou, o seu pai não gosta de você, o seu pai não quer te ver. Esse tipo de coisa, infelizmente, acontece com muita frequência e às vezes a mulher acha que está fazendo mal para o homem, né? Tá criticando o ex-marido, ou o ex-namorado, ou o ex-companheiro, mas na verdade está fazendo mal para a criança também. A criança, todos nós dependemos de uma figura paterna e uma figura materna para crescermos de forma saudável, né? E a criança, ao ter essa visão negativa sobre o pai, ela está sendo prejudicada também, né? É muito importante que as mães saibam que esse tipo de coisa, você não está machucando o cara, você está machucando a criança. E é lógico, a mesma coisa vale para os homens, porque também tem homem que fala isso, tá? Tem homem também que faz a caveira da mãe para a criança pelos mesmos motivos, né? Então, alienação parental é uma questão complicada realmente. E existe uma lei hoje sobre isso, né? É uma lei que permite, que protege os pais que são vítimas desse tipo de coisa e permite, em algumas situações, resolver esse tipo de caso, né? O fato é que, tirando essa lei da alienação parental, a maior parte das leis favorece muito a mulher, né? Por exemplo, o caso que ele coloca aqui é justamente que ele sofreu medida restritiva da ex-companheira dele, né? Ou seja, ele é proibido de falar com ela por medidas restritivas. Isso parece uma coisa muito positiva, mas a verdade é que acaba que os juízes acabam dando isso em qualquer situação. No caso dele aqui, teria sido por violência psicológica. Lembra aquela lei da violência psicológica? De que deixou a mulher triste, meu amigo, pronto, já pode ter uma medida restritiva, proibido você de falar com ela. Isso pode parecer uma coisa positiva, porque protege a mulher, mas na verdade você impede o diálogo, né? Você não consegue mais conversar, não tem mais conversa. E se não tem mais conversa, aí que a coisa degringola de vez no final das contas, né? Essa lei da alienação parental está sendo revogada, está com um processo de revogação na Câmara, que o projeto da revogação é de autoria das deputadas Fernanda Macchiona, Sâmia Bonfim e Vivi Reis, todas do PSOL de vários estados, e propõe o fim da Lei 12.318, que é a Lei da Alienação Parental, que trata do abuso emocional de um dos genitores, avós ou tutores que prejudicam o vínculo da criança com o outro genitor, né? E ele diz aqui que quando eu vi deputados do PSOL e do PT comemorando a possível revogação da lei que garante que a criança não será afastada do pai ou da mãe, para mim isso foi um tapa na cara, relatou o jornalista mineiro de 46 anos, que está há meses sem ver a filha e sem ter contato telefônico com ela devido a um processo de separação conjugal, né? E, de novo, isso acontece. O governador a dizer que vai resolver o problema um problema desse tipo. E o que eu via mais na vara de família é que, cara, não tem muito como resolver o problema, bicho, porque não é que nenhuma... Na maior parte das vezes, tá? Existem situações em que realmente o marido é um bandido, ou então que a mulher realmente é uma bandida e coisa e tal. Mas, na maior parte das vezes, são duas pessoas que extremamente ressentidas uma com a outra, extremamente brigadas uma com a outra por questão de traição, de abandono, os mil motivos possíveis que você possa imaginar, uma muito ressentida com a outra e tratando o outro como se fosse um bandido. Mas não é, são pessoas de bem, são pessoas que trabalham, que estão montando uma família, os dois lados, né? Tem seus defeitos, é lógico, como todos nós, todo mundo tem defeito, não tem esse negócio. O que tem é um ressentimento enorme ali naquela relação. Como que você resolve isso? Eu não sei como resolve. Eu nunca vi ser resolvido. Eu nunca vi, no final das contas, no tribunal, a coisa se resolver. Quando você tem separações, como aconteceu no meu caso também, de outras pessoas que eu conheço também, que você tem uma separação relativamente tranquila, é porque as pessoas conversam entre si e se acertam e resolvem o problema sem depender da justiça. Essa ideia de que a justiça vai resolver o problema dos conflitos familiares é uma balela. O Estado também é incapaz de fazer isso, né? Eu já falei para vocês, tem uma série de problemas na nossa vida
que simplesmente não tem uma solução fácil, não tem uma solução tranquila nisso daí, né? Por exemplo, o Estado adora dizer que vai resolver o problema das inundações, e a verdade é que o Estado não resolve. Você pode fazer uma obrazinha aqui, uma obrazinha ali, dar uma melhorada num canto, no outro, vai resolver o problema? Não resolve, meu amigo, é impossível. Se vier uma chuva forte o suficiente, vai alagar a coisa do mesmo jeito, e não tem saída para isso. Mas o Estado adora te vender que ele resolve esse problema. Por quê? Porque ele pega dinheiro, não me dá dinheiro, é que eu vou construir uma obra aqui enorme para resolver o problema do alagamento, que nunca mais terá alagamento. Aí no ano seguinte, vai lá e tem alagamento de novo, né? Aí você já deu dinheiro para caramba para o político, ele precisa de mais dinheiro, aí ele fala, não resolveu porque a chuva foi aquecimento global, então eu preciso agora de mais dinheiro ainda, me manda mais dinheiro que eu vou resolver esse problema agora. Ou seja, esse tipo de problema é uma classe de problemas que simplesmente não tem solução. Você até pode, de forma voluntária, fazer medidas, né, que reduzam a coisa ou que mitiguem alguns dos efeitos, mas resolver não resolve. E o Estado, quando vende esse tipo de coisa, ele está querendo, na verdade, tirar dinheiro. Pegar dinheiro seu para dizer que resolve o problema quando não resolve. E a justiça, principalmente no caso de vara de família, é uma situação desse tipo, não tem muito o que fazer, né? Alguma mediação de conflitos é uma coisa positiva? É lógico que é. Mediação de conflitos existe, isso é uma coisa importante. Um dos papéis da vara de família é isso, é tentar mediar o conflito. Agora, essa ideia, não vou fazer uma lei que vai fazer isso, que vai resolver o problema. Não resolve, né? E quanto mais o governo começa a criar leis desse jeito, até favorecendo a mulher, o que eu já expliquei para vocês, eu acho que é realmente importante isso. Do ponto de vista social, a mulher é mais importante que o homem. Para a sociedade como um todo, do ponto de vista individual, evidentemente que não. Cada um é importante do seu jeito. Todos nós somos seres humanos e temos o direito de viver e existir, temos o mesmo valor exatamente todo mundo. Mas do ponto de vista da sociedade, a mulher é mais importante do que o homem. Por quê? Porque a mulher é que vai gerar a próxima geração, né? Vai ter os filhos, vai manter a sociedade, né? Então é crucial, sim, é compreensível que a sociedade privilegie as mulheres do que os homens nesse tipo de situação. O problema é que achar que você vai fazer isso com uma lei é um erro, porque o que você cria nesse caso é uma injustiça que acaba piorando a situação em outros casos, né? Você acaba vendo, ele próprio fala que isso aumenta o risco de feminicídio, do cara desesperado, porque sabe que perde tudo na justiça, que ele não vai conseguir justiça de qualquer jeito, não sei o que lá, o cara vai ficar desesperado e vai fazer uma loucura. Então, ou seja, esse tipo de coisa, você tende a piorar a situação. Eu vejo muito mais por um outro lado, né? Você vê hoje em dia muita gente com medo de entrar em relacionamentos por conta desse tipo de situação, o que também é uma coisa ruim, né? A gente quer que as pessoas tenham relacionamentos, é importante para o ser humano. O ser humano foi feito para viver em família, né? Em sociedade e em família. Então é importante os jovens montarem famílias e coisa e tal. E você vê muita gente com medo de montar família porque, né, como o homem pode se ferrar de inúmeras maneiras diferentes. Não estou defendendo aqui o homem que efetivamente bate em mulher ou que realmente gera violência contra a mulher. Evidentemente que se ele faz isso, ele merece a punição que ele tem. Mas o fato é que as leis privilegiam muito a mulher. Ou seja, qualquer coisa que se a mulher falar que o cara está fazendo já é medida protetiva. É o que ele fala aqui. E, de novo, eu quero deixar claro que eu não sei o caso dele particular, eu não conheço a pessoa, não conheço a mulher dele, não conheço ele. Eu estou falando aqui de forma genérica, como eu vejo o problema, né? Pode ser que ele seja realmente um violento, pode ser que a mulher seja realmente correta, ele realmente seja uma pessoa violenta, estivesse usando agressão contra ela, eu não tenho como saber. Então, a lógica é essa, né? E por isso ele teria mudado de lado. Acho interessante isso daqui, achei interessante. Não tenha dúvida que é uma coisa problemática essa situação da alienação parental. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.